A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e a gente reflete sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e ilumine nosso coração para que nós possamos ver a Tua vontade através daquilo que vamos ler hoje. Nos acompanhe para que seja, Senhor, a Tua vontade e não a nossa para interpretar esses textos. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E sem delongas, vamos para o dia de hoje, onde nós vamos ler Levíticos 16, 29 até o 18, 30. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão, ou jejuarão, também pode ser utilizado aqui no lugar de humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isso é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi ou uma vaca, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios aos sacerdotes à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como oferta de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Aqui, quando as pessoas adoravam outros deuses, Deus considerava esse ato, além de idolatria, mas como uma prostituição. Prostituição seria trocar o Deus vivo por outro Deus. Ou que eles acreditavam ser Deus. Nós cremos que existe um só Deus. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou outro sacrifício, mas não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer,
mas depois disso estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa do seu pecado. Capítulo 18. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Lembrando que todo esse período que o povo estava passando no Egito não era simplesmente uma caminhada que era tão longa a ponto deles precisarem demorar todo esse tempo. Pelo contrário, eles tinham chego, e nós vamos ver mais adiante, que por conta do pecado deles, que Deus fez com que aquele povo não fosse até o Egito, até a terra de Canaã. Isso era principalmente para que este povo fosse instruídos a respeito daquilo que o Senhor queria para o seu povo, para que o povo tivesse os seus costumes, o seu modo de ser, o seu modo de pensar alinhados com a vontade do Senhor. E para isso eles precisariam perder os costumes que eles adquiriram depois de centenas de anos no Egito, ao mesmo tempo ter todos esses ensinamentos consolidados em si mesmos, para que eles não os perdessem quando eles chegassem em outra terra com outros costumes. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. E isso não se aplica só ao povo de Israel, se aplica a nós também, porque Deus tem um padrão de comportamento, de moral, que ele gostaria que os seus filhos seguissem. Então, apesar de várias leis que foram dadas para o povo estar abolidas, terem sido abolidas, ainda assim o padrão moral de Deus continua sendo o mesmo. E ele nos chama para ser um povo santo, e santo significa separado. Então, ele quer que nós sejamos santos, que nossas ações sejam santas, que nós não imitemos o estilo de vida das pessoas que não seguem a Deus. Pelo contrário, que vão contra aquilo que Deus considera como sendo bom. Verso 6, agora ele começa a entrar com um pouco mais de detalhes. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe, ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher de seu tio, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela. E não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Moloque era um deus que existia naquela época. Não desonre o nome de seu Deus, eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher. Isso é detestável.
Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes. Farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. E aqui é interessante esse verso 25 aqui, porque ele mostra que Deus está utilizando ou vai utilizar Israel para castigar os povos aonde eles estão indo. Então, quando a gente vê que existem guerras e que Deus fala para eliminar os povos de onde eles estão indo, isso faz parte do julgamento de Deus para esses povos. Da mesma forma que quando Israel pecava e outros povos invadiam Israel e conquistavam eles, eliminava eles também, isso também fazia parte do julgamento de Deus para com Israel. Naquela época, Deus utilizava esses meios para fazer julgamentos. Hoje, depois de Jesus Cristo, depois do período da graça, nós não que não tenhamos um julgamento, mas o julgamento é adiável. Enquanto naquele período nós tínhamos momentos em que pessoas morriam por conta de guerra, por conta de julgamento de Deus, hoje nós não temos isso, porém nós vamos ter o julgamento ao fim das nossas vidas. Naquele tempo o julgamento era rápido para poucas pessoas. No julgamento final será para todos, um julgamento eterno. Então nós temos que tomar cuidado, apesar de não ter os julgamentos da mesma forma que era naquele tempo, ainda assim Deus continua sendo justo. Deus continua sendo um Deus amoroso, mas um Deus justo que julgará aqueles conforme as suas ações. Verso 26. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Marcos, capítulo 7, 24 até o 8, 10. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Aqui nesse caso, não é que Jesus está chamando a mulher de cachorro, mas a concepção que era tida até aquele momento para os judeus é de que Deus, o Messias, tinha vindo para os judeus. E essa mulher não era judia. Então Jesus estava dizendo, mas o Messias veio para os judeus. Não é certo eu tirar aquilo que é de direito dos judeus para dar para os outros povos, os gentios. E a mulher falou que mesmo os cachorros, ou
no caso, aqueles que não deviam de direito receber o alimento, mesmo assim, eles ainda comem das migalhas. Ou seja, a fé daquela mulher foi grande a ponto de dizer que o poder de Deus era tão grande que sobrepujava apenas os escolhidos e se englobava aqueles que não tinham sido escolhidos a princípio. Depois nós vemos que os gentios também foram juntados no povo que recebe a salvação. Mas eu creio que Jesus aqui ele estava testando a fé da mulher. Da mesma forma que quando a mulher que tocou no manto e foi curada do fluxo de sangue, Jesus sabia quem que era a mulher. Eu creio que ele estava testando para ver a fé da mulher, para ver se a mulher iria falar, para que ele falasse para ela que a fé dela tinha salvado ela. Então, dessa mesma forma, a fé dessa mulher que foi atrás de Jesus, mesmo que as tradições dissessem que ela não poderia receber alguma coisa de Jesus, mesmo assim ela teve fé e foi atrás de Jesus. E dessa forma ela recebeu a sua bênção, recebeu a sua salvação. Então, dessa forma, nós temos que ir até Deus, nós temos que nos derramar aos pés de Deus, mesmo que às vezes a gente pense que talvez não somos merecedores das bênçãos, das graças de Deus, ainda assim, o nosso Deus é o Deus que, mesmo quando a bênção não era para outra pessoa, ele ainda assim estende a sua mão, ele ainda concede, ele é gracioso, ele é longânimo, ele é amoroso, ele é aquele que está sempre querendo abençoar aqueles que se colocam aos seus pés. Verso 31. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Salmos 41, do 1 ao 13, ao regente do coral, Salmo de Davi. Como é feliz aquele que se importa com o pobre! Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? Visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim, e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam mal de mim em sussurros, e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem.
nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu repartia meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde, para que eu lhes dê o que merecem. Sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservaste minha vida, pois sou inocente, e trouxeste-me à tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. E por fim, Provérbios 10, do 15 ao 16. A riqueza do rico é a sua fortaleza, a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. E assim nós terminamos a leitura de hoje. Que essas palavras entrem em seu coração e sua mente e que você continue meditando nelas durante o seu dia. Vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor, obrigado por essa oportunidade de ler e aprender sobre Ti. Abençoa para que essas palavras continuem ecoando em nossos corações e nossas mentes e para que nós possamos meditar nelas e para que elas se transformem em ações na nossa vida, para a vida dos outros, abençoando os outros com a Tua vontade, com a Tua verdade, com o Teu poder. Senhor, abençoa o nosso dia para que o que nós venhamos fazer, seja trabalho, seja estudo, seja nossas atividades nos nossos lares ou em qualquer lugar que nós estejamos, para que o Senhor vá à nossa frente, nos guiando, protegendo, guardando. Senhor, que tudo que nós fizermos prospere e para que o Senhor seja glorificado em todas as nossas ações. Abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com dores, aqueles que estão com inchaços, aqueles que estão, Senhor, com qualquer doença, com a gripe, com doenças mais sérias. Que o Senhor entre com cura, entre com proteção, entre com restauração, Senhor. Abençoa aqueles que estão com doença na alma, na mente, para que o Senhor dê renovo, para que o Senhor dê consolo, para que o Senhor restaure, Senhor, a alma e a mente do teu povo. Senhor, abre portas para os que estão desempregados, abençoa o teu povo aonde quer que eles trabalhem e para que, Senhor, o seu povo mostre a tua glória onde quer que esteja. Senhor, fica conosco em mais esse dia, nos abençoando, guardando e livrando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o seu dia seja abençoado, que tudo que você tocar prospere, que você seja guardado pelos anjos do Senhor e que nós possamos nos encontrar amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.